Eu sou Aline Pérez de Carvalho e sou conhecida por Aline Carvalho. Eu nasci em Contagem, Minas Gerais. Sou mineira, de pais, uma mãe gaúcha, um pai mineiro e que, na verdade, desse encontro fui parar em Minas. E depois, por uma razão, aqui em Curitiba e aqui estou. Eu me sinto muito privilegiada porque, sim, a psicologia ela teve um início na minha vida que começou pelo interesse, pela curiosidade de livros biográficos, né? Muito cedo eu tinha muita curiosidade de saber histórias. O meu primeiro livro apaixonante foi As Mil e Uma Noites. Inclusive eu fui premiada no colégio porque eu, de todas as crianças, escolhi aquele livro e existia até as piadas internas que, além da pessoa querer se aparecer, eu não ia conseguir em tempo recorde, né? A gente tinha um mês para poder terminar o livro, vencer a leitura. E eu fiquei apaixonada porque eu queria saber, ao final, né, o que ia acontecer com a Sherazade. A partir daí, a minha curiosidade ela foi cada vez crescendo mais, porque o meu pai também era uma pessoa que falava muito da mitologia ou de histórias bíblicas, né, tipo Sansão e Dalila, e depois veio Hércules e até pelas músicas, né, Fagner, Eternas Ondas, e depois Zé Ramalho com um disco maravilhoso que ele falava da Força Verde. Sempre algo que o meu pai dizia sobre as músicas também, né, que toda música tinha uma história. E o bacana é que ele colocava essas músicas e a gente precisava entender a história. E ali nasceu a minha paixão pela mitologia. E até por uma questão de criança, eu queria muito conversar com o meu pai, impressionar o meu pai, né? Porque ele tinha conversado com um advogado uma vez na praia e disse: nossa, aquele homem é o máximo, porque ele sabia sobre a história de Hércules. E eu fui autodidata, porque quando criança não se existe essa necessidade de você ter que ler muito, fazer muito ou conhecer muito. É apenas a curiosidade. E o meu desejo sempre foi esse conhecimento, né? E aí não teve para mim muita dificuldade de buscar, porque aí eu encontrava formas, ou através de professores, amigos dos pais, eu sempre ia atrás de possibilidades de encontrar o começo, o meio e fim das histórias. A minha construção até a adolescência, né, foi caminhando dessa forma, então foram inúmeras histórias. E eu era muito insistente, assim. Então, por exemplo, se alguém não soubesse me contar sobre qual foi a história do Hércules, alguém tinha que me dizer aonde que eu achava, como que eu achava. E aos 15 anos, foi se estendendo cada vez mais, porque além de ir para uma literatura diferenciada, né, porque meu segundo grande livro foi O Vento Levou, e que leva a outra questão histórica, e eu adorava a história, eu fui para o segundo grau e aí tem os mestres, né? E eu tive 2 mestres impactantes na minha vida. Um que era da literatura e da filosofia. E aquilo era incrível. E nessa mesma época eu tive um professor que falou do Jung. E o Jung era o psicólogo que falava dos mitos. Então, e ele falava muito da persona. E eu me lembro, assim, aquela adolescente perdida no segundo grau, assim, falando: nossa, não vou dar em nada, o que eu vou fazer? Nesse meio tempo, a minha mãe era psicóloga, né, também, isso foi uma grande influência, porque também, junto com todo esse processo de curiosidade, de leitura e de querer saber muito sobre as coisas, eu entendia que eu precisava entender as coisas do ser humano. Eu queria entender por que certas coisas aconteciam dentro de mim, muito pequena, ou coisas que aconteciam na minha casa que eu não entendia muito bem, e também entre as pessoas. E eu pensava comigo: isso deve ter uma resposta. E alguma coisa um dia eu vou ter a resposta disso. E quando a minha mãe se tornou psicóloga, e eu tive também esse modelo muito importante dos meus pais, né? Não só da forma que veio isso, mas os meus pais eram muito felizes na profissão. Então a minha mãe, quando descobriu a psicologia, e ela é uma psicóloga, foi uma psicóloga muito bem sucedida e feliz dentro da profissão. O meu pai, dentro da forma dele, ele não estudou história, não estudou mitologia, mas ele era muito feliz dentro da profissão dele. Acredito que se ele tivesse seguido o caminho ou o destino dele, também seria um ótimo historiador.
também muito realizado dentro da profissão. E eles eram muito abertos a isso, né? A música, a poesia, a dança. Eu e a minha irmã, a gente conhecer coisas que as pessoas nos apresentavam de diferente, nunca ficar criticando. E que o conhecimento era algo importante, então não brigar com o conhecimento dos outros. E que a gente sempre tinha que aprender. E aí, claro que ao longo do tempo não se percebia que eu poderia até ser uma adolescente. Não era chato porque eu tinha amigos, mas eu gostava muito de conversar com adultos, né? Então teve uma época até um pouco solitária, porque eu gostava de ir ao teatro sozinha, eu gostava de Shakespeare, mas não era nada para causar talvez um impacto, né? Em termos, adolescente diferente, porque era para mim algo que alimentava a minha alma. E ao encontro, né, dentro da minha mãe com a psicologia, e depois eu escutar o professor ao falar do Jung, da mitologia em si, aí eu já sabia mitologia, já sabia muita mitologia. Lembro que o primeiro livro do Jung que eu li foi, que falava do Jung, foi da Alice da Silveira, né, ela trouxe isso. Então, entender aquela complexidade, eu nem estava na universidade ainda, né? O que me mobilizou, então, ir para a faculdade de psicologia era me tornar uma psicóloga clínica junguiana. E eu posso dizer assim que eu fui muito abençoada, porque aos 15 anos, quando eu decidi que seria a psicologia minha profissão, tem um antes, um durante e um depois. Então eu fui uma aluna primária, uma adolescente que encontrou no segundo grau esses sinais e esse caminho, mas eu fui uma universitária muito feliz, porque eu era muito feliz estudando e trabalhando com o que eu gostava e o que eu conto até hoje. Eu tive mestres na minha vida que escutam e que te cutucam, né? Que ela era a professora Regina Cruz, tenho ela no meu coração também de uma forma muito importante, que ela disse: vocês vieram ser psicólogo clínico, eu penso que daqui a 10 anos a psicologia clínica vai ser outra. E ela era psicóloga organizacional. Por incrível que pareça, a minha caminhada ia para outros caminhos, né? Eu também, nesse resgate, eu fui me tornar psicóloga organizacional, eu fui para a educação, eu fui para a consultoria, eu fui para a facilitação de grupos, eu fui para a área de aprendizado de adultos, eu caminhei na área clínica, não só em especializações diferenciadas, concepções maiores e conceituais da saúde mental e do comportamento humano por vieses, né, e por metodologias diferenciadas, te traz uma consistência maior desse entendimento. Foi isso que me colocou em sala de aula para entender sobre educação de adultos, educação, habilidades e competências para trabalhar desenvolvimento humano, autodesenvolvimento, até a própria juventude ou até os próprios desafios que vêm me fizeram entender, né, que não existe algo que se tem controle ou que se desenha. Criar força interna para passar pelos desafios da vida em cima de metas, né? E existe um ser humano que tem muitas variáveis, ambientes e situações que não existe uma receita de bolo. Poder comemorar e ver vitórias de superação, porque não é simples fazer mudanças, não é simples perder, não é simples levantar, não é simples se superar, não é simples se transformar. Precisamos buscar isso nos profissionais, na vida, em amigos, em companheiros de vida, professores, mestres. Mas tem horas que a rédea, a autonomia, não está no outro, está em nós mesmos. E isto é uma escolha. E é nisso que eu acredito. O caminho é de dentro para fora.